Só que a gente precisa entender também todo o mecanismo, o processo de vender os jogos para cada cidade sede, para a população que depois vai acabar pagando a conta. É muito similar àquilo que nós vemos em grandes projetos, seja de infraestrutura, sejam projetos de capital privados, aonde muitas vezes os custos e os riscos são subestimados e aqueles retornos, né, maravilhosos, a super infraestrutura, o legado, ele é superestimado. Tudo isso para convencer o investidor, que é o pagador de impostos, de que aquilo é um bom projeto. Então nós temos vários paralelos, porque afinal de contas são projetos de capital. Eu vou construir estádios, vou construir instalações de primeiro mundo, instalações esportivas, instalações de suporte, de comunicação. Então tudo isso é projeto, certo? E a gente vê que os benefícios são amplamente e artificialmente inflados, tudo isso para convencer esses investidores que é o cidadão de cada cidade, sede ou de cada país. Isso tudo não é apenas um chute ou uma opinião, mas o resultado de uma extensa pesquisa que eu vou passar para vocês aqui, que foi atualizada recentemente, que demonstra muito claramente que os Jogos Olímpicos são eventos que custam muito mais caro do que o previsto, de forma que muitas cidades que recentemente tinham se candidatado acabaram retirando suas candidaturas porque se deram conta de que não era um bom negócio. E tudo isso tem levado à discussão dentro do Comitê Olímpico a respeito, né, de como os jogos podem ser menos caros, podem ter orçamentos, né, que sejam mais realistas já desde o princípio, para que daqui a pouco o COI não fique sem opções. A gente já vai falar sobre isso. A pesquisa que eu vou utilizar aqui se chama The Oxford Olympics Study 2024. Are costs and cost overrun at the Games coming down? Então, traduzindo, né? O estudo de Oxford de 2024 sobre as Olimpíadas, estão os custos e os desvios de custo diminuindo? A autoria é de Alexander Badzier e do professor Bent Flubier, ambos da Universidade de Oxford. O professor Bent Flubier já esteve aqui no episódio 128. Aliás, se você ainda não viu esse episódio, corra lá, assista, porque tem muitas lições daquilo que a gente vai falar aqui. Se você já assistiu, assista de novo, porque os insights ali são muito bons, eu recomendo demais. E esse estudo, ele vem desde 2012. Então, um estudo sério, detalhado que a Universidade de Oxford vem fazendo desde 2012, acompanhando os custos dos Jogos Olímpicos. Eles atuaram, inclusive, dando suporte à organização de Londres 2012, né? E a pesquisa foi atualizada agora em maio de 2024 com os dados mais recentes das últimas edições e dos Jogos de Paris. E para começar, tem uma informação muito importante que a gente precisa levar em conta quando a gente apresentar aqui os resultados. Os gastos com infraestrutura, mobilidade urbana, aeroportos, hotéis não estão incluídos nos custos. Ou seja, o artigo trata apenas de gastos com as instalações dos jogos, da organização e da gestão do evento, certo? Então, que é ainda mais preocupante, porque muito se fica na questão do legado, que fica um pouco na fumaça, assim, mas agora temos instalações melhores, temos isso, temos aquilo. A pesquisa segrega apenas os custos diretamente relacionados aos jogos, certo? Isso é muito importante. Um outro ponto relevante que eles trazem no artigo, né? Vamos entender um pouquinho como é que o COI chegou em Paris 2024. Os desvios de custo, eles estão realmente muito grandes, o custo das Olimpíadas vem aumentando muito ao longo dos anos. E quando houve a disputa para 2024, o COI tinha 5 cidades candidatas para sediar os jogos aí que estão acontecendo agora em Paris. Tinha Budapeste, Hamburgo, Los Angeles, Paris e Roma. Tá? Isso lá em 2015. Ainda em 2015, a cidade de Hamburgo realizou um referendo com a população e foi decidido que a cidade iria retirar a sua candidatura por 51,6% dos votos lá na cidade. Eles recusaram a organização dos jogos e aí saíram da disputa. Ficaram 4 cidades. No ano seguinte, Roma também desistiu, porque viu que a organização dos jogos ia elevar muito o endividamento da cidade. E em 2017 foi a vez de Budapeste, que retirou a candidatura porque tinha muita pressão interna para que esse dinheiro fosse aplicado aonde? Em saúde e em educação. Né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. E isso acabou provocando uma reação inédita do COI, que foi e anunciou Paris como sede de 2024 e Los Angeles como sede para 2028.
para não ficar sem opções. A disputa para 2028 não estava nem aberta. E eles então pegaram as duas cidades que sobraram e falaram assim: não, então você faz uma, você faz a outra, porque aí a gente, né, garante que os jogos vão sair. Então, olha só, essa questão de que, poxa, mas o legado é duradouro, é um benefício muito grande para o país que recebe e tal. A gente vê aí outras nações tirando, né, o pé do acelerador, recuando, dizendo assim: olha, não é bom negócio. Tá?